Lendo notícias para você. Site veja.abril.com. Estados Unidos. Documento vazado da Suprema Corte pode derrubar direito ao aborto. O portal de notícias Político obteve um rascunho de projeto de parecer do tribunal em que a maioria dos juízes votou para derrubar Roe vs. Wade. Por redação. Atualizado em 3 de maio de 2022, às 9h37 da manhã. Publicado em 3 de maio de 2022, às 9h29 da manhã. Roe vs. Wade estabeleceu o direito constitucional ao aborto em um caso histórico de 1973, tornando-se um precedente. 2 de maio de 2022. Stephanie Reynolds. AFP. Um rascunho de projeto de parecer da Suprema Corte dos Estados Unidos, obtido na madrugada desta terça-feira 3 pelo portal de notícias Político, mostrou que a maioria do tribunal votou para derrubar a decisão histórica Roe vs. Wade, garantidora do direito ao aborto no país por quase meio século. Segundo o Político, o projeto rotulado como parecer da Corte foi escrito pelo juiz Samuel A. Alito Jr., que chamou Roe vs. Wade de decisão errada e disse que a questão deveria ser decidida por políticos, não pelos tribunais. Abre aspas. É hora de prestar atenção à Constituição e devolver a questão do aborto aos representantes eleitos do povo. Fecha aspas. Alito teria escrito no documento. O rascunho divulgado pelo Político é consistente com os padrões da Suprema Corte, incluindo estrutura, tamanho, tipografia e formato das citações legais. Seu tom assertivo e às vezes cortante se parece muito com outros pareceres do juiz Alito. A divulgação do documento de 98 páginas é sem precedentes na história moderna do tribunal. Os primeiros rascunhos de pareceres praticamente nunca vazaram antes que a decisão final fosse anunciada, e nunca em um caso tão importante. E os primeiros rascunhos muitas vezes mudam no documento em que a decisão do tribunal é anunciada. Logo após a publicação do artigo, o editor-chefe do Político, Matthew Kaminsky, e sua editora executiva, Daphna Linzer, enviaram um e-mail aos funcionários da redação, enfatizando sua autenticidade. No memorando, Kaminsky e Linzer disseram que o artigo passou por um extenso processo de revisão, descrevendo-o como notícia de grande interesse público. Questionada sobre a reação ao vazamento aparente, uma porta-voz da Suprema Corte disse que o tribunal não tinha comentários. Se os juízes anunciarem uma decisão nos moldes do rascunho vazado, seria uma mudança sísmica na lei e na política americanas, apenas alguns meses antes das eleições parlamentares de meio de mandato. No pleito, será decidido quem controla as casas legislativas, os republicanos ou os democratas. O aborto sempre dividiu as duas legendas e o país, embora nas últimas eleições presidenciais tenha saído dos holofotes. Mas uma decisão judicial como essa deve incitar novas batalhas políticas no Congresso e nos estados americanos. A reportagem do Político disse que os juízes que votaram para apoiar a opinião do juiz Alito foram Clarence Thomas, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh e Amy Coney Barrett. O portal de notícias disse que os juízes Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor e Elena Kagan estavam trabalhando em dissidências. Não ficou claro como o presidente da Suprema Corte, John G. Roberts Jr., planejava votar. Roe vs. Wade, que estabeleceu o direito constitucional ao aborto em caso histórico de 1973, é peça central da jurisprudência americana desde então. A decisão foi um precedente que consolidou direitos básicos das mulheres ao aborto legal. Ao longo dos anos, o tribunal aceitou restrições a esse direito, mas não vacilou em relação a Roe. A atual corte, que tem 6 juízes conservadores e 3 progressistas, deu indicações ao longo do ano passado de que estaria disposta a reconsiderar essa posição. Em dezembro, juízes conservadores indicaram a disposição de reduzir, se não dissolver, as proteções federais ao aborto e deixar maior parte da regulamentação a nível estadual.
E mais de 2 dúzias de estados conservadores tramitam no legislativo projetos de lei que, efetivamente, proibiriam o aborto se o tribunal anular Roe vs. Wade. Com o parecer do juiz Alito, esses projetos devem tornar-se lei rapidamente. Se o projeto vazado for adotado oficialmente, pode testar a legitimidade da Suprema Corte. No argumento, os 3 juízes progressistas dizem que anular o direito logo após uma mudança na composição do tribunal prejudicaria sua autoridade. A juíza Sonia Sotomayor disse que isso representaria uma ameaça existencial. Abre aspas. Esta instituição sobreviverá ao fedor que isso cria na percepção pública de que a Constituição e sua leitura são apenas atos políticos? Ela perguntou. Se as pessoas realmente acreditam que tudo é político, como vamos sobreviver? Fecha aspas. Você ouviu a notícia. Estados Unidos. Documento vazado da Suprema Corte pode derrubar direito ao aborto. Por Veja.abril.